Feliz sábado, igreja. Hoje é o sábado da saúde, né? Por isso que eu fui convidada, apesar do meu marido estar ali, né, sentado, e hoje ele vai me ouvir. É um assunto que eu gosto bastante, e eu sei também, dentro da igreja, às vezes não é um assunto tão agradável de ser discutido, né? Quando a gente fala sobre a mensagem de saúde, os princípios de saúde. Alguns gostam, outros nem tanto. Mas o meu propósito hoje não é falar a respeito dos detalhes de tudo que se envolve, né? De cada alimento, de que estilo de alimentação seguir, mas é a gente refletir do porquê que Deus pede isso pra gente. O que está por trás daquilo que Deus pediu, né? Qual que era o intuito dele, quais são os impactos disso na nossa vida. Eu sou estudante de psicologia, estou no último ano. Eu também sou uma pessoa que gosta muito de um estilo de vida saudável, mais equilibrado. Né? Eu já vivi muitas fases desse estilo de vida, né? Já fui vegetariana restrita por 5 anos. Já fiquei sem comer ovo, já fiquei sem comer todos os tipos de carne, já fiquei sem comer chocolate, já fiquei sem comer glúten. Eu já testei tudo que vocês possam imaginar que dizem que é bom para a saúde. Hoje, eu procuro viver de forma equilibrada. Eu consumo carne, consumo várias coisas, mas hoje eu acredito que eu cheguei num ponto de equilíbrio. Né? Não que eu esteja no ideal, que eu acho que eu estou longe do ideal, mas eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre essa busca, né? Que para mim é bem importante, que é a saúde integral, que é o reflexo do nosso corpo e dos nossos hábitos na nossa mente e, consequentemente, como isso reflete na nossa vida espiritual. Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia lá em 3 João, capítulo 1, verso 2. Antes de começarmos a leitura, então eu convido os irmãos para fazermos mais uma oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida e também porque hoje é sábado e nós estamos aqui na Tua presença. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa mensagem, nos fazer refletir de forma individual a respeito do que cada um precisa fazer referente a isso. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, ali em 3 João, capítulo 1, verso 2, ele fala assim, ó: Amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma, no caso, a tua vida. João, ele escreve para Gaio, e é um verso curto, simples, mas ele contém algo profundo. Ali João conecta a saúde física com a saúde espiritual em uma única oração. Né? Então ele fala que assim como todas as outras coisas, que ele vá bem em todas as outras coisas, ele também tem a saúde e assim a vida dele vai bem. Né? E isso aqui se refere também à vida espiritual. Nós vivemos em um tempo em que a saúde ela pode ser fragmentada. Isso depende muito daquilo que você consome, de se é um assunto que interessa para você. Então, às vezes, para algumas pessoas, eu posso ter saúde mental, mas eu posso não ter tanta saúde física. Ou eu posso cuidar um pouco da minha alimentação, mas eu deixo de lado outras coisas. Mas a Bíblia revela que a nossa vida e a nossa saúde física, mental e espiritual, ela é integrada, né? Se o meu corpo não estiver bem, a minha mente não vai estar bem. Se minha mente não estiver bem, provavelmente a minha saúde espiritual ela também não vai estar bem. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas hoje, se você pudesse fazer algo para melhorar a sua conexão com Deus, você faria? Então a gente vai fazer um compromisso no final. Ellen White fala que a verdadeira educação é o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, mentais e espirituais. E a psicologia afirma isso, que foi o que eu já falei, né? O que afeta o corpo, afeta a mente. E a Bíblia revela que o que afeta a mente, afeta também o espírito. Porque a nossa mente, ela é o campo que nos conecta com Deus. É através da nossa mente que nós entendemos o que Deus quer falar para nós. E é através dela que também a gente tem clareza daquilo que a gente quer comunicar para Deus. Eu não sei quantos aqui já viram um testemunho que o Michelson Borges
ele tem no YouTube, né, de um rapaz chamado Gabriel, onde ele conta que ele serviu, ele era, né, de religiões africanas, onde ele tinha ali contato com o mundo espiritual, né, satanismo, e ele fala que ele tinha que ter uma dieta muito rigorosa, porque essa dieta fazia com que a conexão dele com aqueles espíritos fosse mais forte. E eu conheço pessoas também que não servem a Deus, né? Elas são espíritas, umbandistas, satanistas, e elas cuidam muito da saúde delas, do que elas comem, do que elas fazem, porque através disso o corpo, a mente fica mais clara para que elas tenham uma conexão com aquele mundo espiritual que elas querem ter. E aí eu fico pensando no nosso caso como cristãos. Qual que é a fama do cristão? Quando ele sai por aí e vai no restaurante. O cristão não bebe, não fuma, mas ele come, né? E bastante. Mas tudo a gente tem que viver com equilíbrio. Não é pecado comer coisas boas, né? Não é pecado a gente desfrutar de momentos prazerosos entre irmãos e confraternizar. Mas a partir do momento que aquilo excede o limite e prejudica o meu corpo e a minha mente, então aí isso também prejudica a minha saúde espiritual, né? E a gente precisa refletir sobre isso, porque uma coisa não anula a outra, né? Eu não cultivar hábitos como beber, fumar, algo que a gente espera de um cristão. Mas a gente também espera que o cristão cuide do corpo e da mente dele para que ele esteja cada vez mais conectado com Deus. Nós não precisamos viver de extremos. Eu já vivi alguns extremos, hoje eu não vivo. Né? Existe um ideal e eu acredito que quando a gente chega nesse ideal, realmente é algo muito bom para a nossa mente, para vários aspectos, só que às vezes a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos hábitos, e o mundo que a gente vive hoje, ele vai dificultar que a gente chegue nesse ideal, né? Vai ser difícil, mas a gente pode fazer pelo menos o mínimo para melhorar um pouquinho, né? Em cada aspecto da nossa vida, para que a gente possa ter mais saúde física, consequentemente mental e espiritual. A nossa saúde ela é integral e tudo está correlacionado, né? Como eu mencionei. E o nosso chamado hoje é para refletir. E a gente vai refletir em cima de 3 lições. A primeira delas é: o corpo influencia a mente e a conexão com Deus. Então a gente vai discorrer aqui a respeito de algumas citações e vai ver como que o nosso corpo, de maneira geral, e de maneira geral, quando eu falo, falando sobre os 8 remédios naturais. Como a nossa alimentação, o nosso descanso, tudo vai afetar na nossa mente. E a nossa mente vai afetar a nossa conexão com Deus. Então, Deus ele não pede nada por acaso. Se Deus pediu que eu tivesse boas horas de sono, é porque Ele sabia que isso ia fazer bem. E a gente tem estudos que comprovam que isso faz bem, né? Existe até um anel e um relógio, alguns relógios, né, que monitoram o nosso sono, e eles te dizem no outro dia quão foi boa a qualidade do teu sono. E eu conheço pessoas que não são cristãs e elas se importam em cuidar disso. Por quê? Porque elas querem estar bem, para elas estudarem mais para a profissão delas, para elas conseguirem absorver mais conteúdo, para elas conseguirem ter uma mente um pouco melhor. E a gente, como cristão, às vezes não pensa no quanto isso pode interferir na nossa relação com Deus. E pessoas aí fora, que nem têm a mensagem de saúde, cuidam. Buscam tomar mais água, a quantidade mínima, busca tomar uma luz solar para ter vitamina D, busca cuidar um pouco mais da alimentação. Não necessariamente você sendo um vegetariano restrito ou se abstendo de tudo, mas ter um pouco mais de equilíbrio. Eu conheço muitas pessoas aí fora que não são cristãs e elas fazem tudo isso sem buscar ter uma conexão melhor com Deus e com o mundo espiritual. E a gente, com uma mensagem de saúde e tendo a consciência de que isso faz com que a gente tenha mais conexão com Deus, às vezes a gente negligencia. Lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, fala assim: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o que Deus diz nesse verso de 1 Coríntios? Que esse corpo que nós temos, ele não é nosso a partir do momento
que nós aceitamos Jesus e decidimos viver de acordo com a vontade dele, ele foi comprado por preço de sangue. E agora qual que é a nossa obrigação? É glorificar a Deus através do nosso corpo. E isso não se refere só quando eu uso ali do meu corpo para andar e pregar para muitas pessoas, para cantar ou para pregar. Mas isso diz respeito à minha relação pessoal com Deus, do cuidado que eu tenho para como está a minha conexão com Ele, como está o meu relacionamento com Ele através desse corpo. Será que eu estou negligenciando? Será que eu estou buscando fazer o melhor para isso? Ellen White fala que Deus exige que o corpo lhe seja oferecido como sacrifício vivo, não morto ou agonizante. As ofertas dos antigos hebreus deviam ser sem mancha. Seria aceitável a Deus um sacrifício humano cheio de enfermidades e corrupção? Ele nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e requer de nós que cuidemos deste templo, a fim de que seja a habitação apropriada para o seu espírito. O apóstolo Paulo nos faz esta admoestação: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Todos devem ser muito cuidadosos em manter o corpo nas melhores condições de saúde, a fim de poderem prestar a Deus o melhor serviço, cumprindo o seu dever na família e na sociedade. Aqui é no livro Temperança Cristã, né? Da página 41 a 53. Então aqui ela vem falando que... e aqui a gente tem um princípio de mordomia, né? Quando a gente estudou há poucos finais de semana atrás sobre mordomia e sobre tudo aquilo que Deus nos concede para que a gente cuide como mordomos, né? O nosso emprego, a nossa família, nossa casa, tudo que a gente tem. E agora a gente vê aqui que isso inclui também o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Aqui também se aplica os princípios de mordomia que Deus espera de nós. E que através disso nós podemos glorificar a Deus, nós podemos ser testemunha para o mundo através dele. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar, e isso é alvo de muitos estudos, de muitas... Já foi, né? Não sei hoje em dia... de interesse de muitas pessoas saber o que os adventistas de Loma Linda, Califórnia, faziam para ter tanta longevidade e qualidade de vida. Então, olha só como isso foi alvo de... A mensagem de saúde, vivida por eles de forma real e prática, chama a atenção de pessoas que, às vezes, nem têm o intuito de conhecer a Deus, mas conhecendo o testemunho deles, consequentemente, elas vão conhecer a Deus. E esse era o propósito de Deus para o antigo Israel, né? Que eles vivessem os princípios e vivessem ali no pleno conhecimento e na vontade de Deus, e assim as nações seriam atraídas para eles e teriam interesse de conhecer a Deus. Hoje nós somos o Israel espiritual, mas a gente não vive no sentido das pessoas virem até nós temos que ir até as pessoas. E o fato de nós irmos até as pessoas também nos exige saúde, e viver para testemunhar para as pessoas também exige um estilo de vida diferente, porque se eu vivo igual a todo mundo, o que aquela pessoa vai ver de diferente em mim como cristão? O que o meu Deus pode oferecer de diferente para ela do que uma vida que ela já vive sem Deus? O que a minha vida vai revelar para o mundo e para as pessoas que estão na minha volta? Lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, se os irmãos quiserem, podem abrir. Lá fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui esse verso fala que a gente não pode se conformar com esse mundo, com o estilo de vida que esse mundo prega e que às vezes até nos obriga a ter, né? Pela falta de tempo, pelos excessos de comida processada e de tudo que tem de mais fácil, que a gente vai ali, pega, consome rapidinho. Deus fala que a gente precisa ter a renovação da nossa mente. E Daniel, no capítulo 1, a gente não vai abrir, mas ele nos dá exemplo de como os hábitos impactam na nossa clareza mental, na nossa sabedoria e na nossa comunhão com Deus. Através da história de Daniel, a gente viu que aquele desafio que ele fez ali de passar tantos dias se alimentando de tal forma, fez com que ele
tivesse dentro desses aspectos de clareza mental, sabedoria, comunhão com Deus, saúde, vigor, como que ele chamasse a atenção e ele mostrasse para aquelas pessoas que estavam em volta dele que esses hábitos glorificavam a Deus através da vida e do corpo dele. A gente tem um exemplo claro de Daniel, que não se detém só ao capítulo 1, esse desafio ali, mas a toda uma vida que ele testemunhou para aquele povo. A mente não apenas pensa, ela define a realidade vivida. Então, hoje nós temos estudos que mostram que o eixo intestino e cérebro, ele regula o humor. E que a inflamação do nosso intestino, ela vai impactar nas nossas emoções. Né? Se o nosso corpo estiver inflamado, a gente vai ficar mais irritado, a gente vai ficar um pouco mais impaciente. Isso vai refletir nas nossas relações. Os nossos hábitos, eles moldam a nossa cognição. Né? Ali nesse eixo intestino-cérebro são produzidos, né, alguns hormônios que eles são muito importantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a nossa alegria. E quando o nosso intestino ele não tá bem, quando ele está inflamado, isso vai refletir diretamente na nossa saúde mental, no nosso humor, no que é produzido no nosso cérebro, né? Porque existe uma conexão ali, intestino e cérebro. E eu acho muito interessante, a minha área não é a nutrição, mas eu gosto muito de pesquisar sobre isso e ver como é interessante, como isso é integrado. Como é integrado. E como que o nosso intestino ele fica inflamado? De acordo com as coisas que a gente come. De acordo com a nossa alimentação. Se é uma alimentação mais carregada de gordura, de muitos condimentos, de muitas coisas que inflamam. E, às vezes, cada pessoa tem sua particularidade, né? Tem pessoas que têm a síndrome do intestino irritado. Tem pessoas que vão ter ali uma intolerância à lactose, uma intolerância ao glúten. Então, cada um de nós, a gente sabe aquilo que a gente come que faz bem e aquilo que faz mal. Cada um de nós sabe aquilo que precisa melhorar um pouquinho para ter um pouco mais de qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida, ela não é meramente, às vezes, para eu perder 1 quilo ou 2. A gente tem que pensar que o alvo principal disso tem que ser estar melhor no nosso corpo para se conectar com Deus. Porque se meu intestino ele vai estar inflamado através dos meus hábitos ali, falta de água, falta de sono também vai trazer irritação, uma alimentação mais desregrada, recheada de ultraprocessados, tudo isso vai fazer com que eu esteja mal. Aí vai refletir em algumas coisas que a gente não gosta tanto, né? Às vezes a gente vai engordar um pouquinho, e como eu falei, só que quando a gente pensa que para além do estético e só da sensação de bem-estar, existe a comunhão com Deus e a clareza mental, aí a gente pode começar a ver isso de uma perspectiva diferente. Aí esse cuidado, ele vai entrar, assim como o cuidado como eu tenho, as outras áreas da minha vida que eu sei que Deus também requer, né? Assim como o cuidado com o meu tempo, assim como eu separo o tempo para ter comunhão com Deus durante o meu dia, assim como eu me organizo durante a semana para que eu possa passar o sábado com Deus, assim também eu posso me organizar e posso pensar em cuidar mais do meu corpo para que eu também esteja melhor no meu dia a dia para esses momentos que eu separo para passar com Deus. Na psicologia existem algumas teorias, né? E tem uma que eu gosto muito, que é a que eu uso, que é a teoria, né, em terapia cognitivo-comportamental, que ela fala que os nossos pensamentos, eles moldam as nossas emoções e as nossas emoções, elas determinam o nosso comportamento. E é exatamente isso. Aquilo que a gente pensa, aquilo que é produzido na nossa mente, eles vão moldar nossas emoções. A forma como a gente interpreta as coisas que acontecem. Tanto aquilo que a gente faz, como aquilo que a gente não gosta de fazer. E isso vai determinar como eu me comporto. Então, existe uma situação que eu preciso fazer. Eu posso interpretar ela de um jeito e meu comportamento ele vai ser um. E eu posso interpretar ela de outro jeito e o meu comportamento, consequentemente, ele vai ser outro. Então, a forma como a gente enxerga a mensagem de saúde e os cuidados que Deus requer que a gente tenha com o nosso corpo e com a nossa vida vai determinar a emoção que eu vou ter em relação àquilo. Eu vou ver isso de forma prazerosa ou eu vou ver isso como um fardo? Se eu vou ver isso de forma prazerosa, então o meu comportamento vai ser tentar colocar em prática e pensar que isso vai me fazer bem. Mas se eu vou ver isso de uma forma, de um fardo, de uma forma negativa, o meu comportamento, o comando que meu cérebro vai mandar é que é algo negativo, que eu não tenho que fazer. Então a minha mente já vai
bolar estratégias para dificultar esse processo. Então, muito começa com a nossa mente. Ellen White fala, é pela mente que nos relacionamos com Deus. Ela diz que o nosso estilo de vida impacta nessa relação, pois a nossa mente pode estar embotada pelos nossos hábitos. A intemperança no comer, mesmo na comida saudável, exercerá diligente influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. É essencial a estrita temperança em comer e beber, tanto para a conservação da saúde, como para o vigoroso funcionamento de todo o organismo. Hábitos de estrita temperança, aliados ao exercício muscular e mental, manterão o vigor à mente e ao corpo, e comunicarão poder e resistência aos que se empenham no ministério. Então, olha o que ela vem falando aqui. Eu me preocupar com o funcionamento pleno do meu corpo e me preocupar com a temperança, e a gente sabe tudo que influencia a temperança. Eu não preciso me delongar em detalhes, a gente sabe que fazer atividade física é bom e que existem várias formas de fazer. Eu posso fazer uma caminhada, né? Eu posso fazer uma hidroginástica, eu posso ir numa academia. Existem inúmeras formas de atividade física. Cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar de como andam ali minhas vitaminas, né, os nutrientes, se eu tomo sol, se eu não tomo sol, será que eu estou com uma deficiência de vitamina D e de B12? E isso também dá uma baixa. Eu me conheço, eu sou uma pessoa que me observa, eu sei quando eu estou bem, eu sei o que me faz bem e o que não me faz bem. Então, teve um período que eu estava me sentindo muito cansada, mesmo dormindo o suficiente. Estava me sentindo, sabe, se dava até para a pessoa confundir com uma depressão, com um negócio assim, uma fadiga, um sono. Não tinha vontade, não conseguia me concentrar em nada, em fazer uma leitura, as coisas da faculdade, nada. Falei, eu estou estranha, tem alguma coisa que não está normal. Aí eu pensei, eu falei, será que eu não estou com alguma deficiência de vitamina? Fui fazer os exames, certo. A minha vitamina D estava em 12, o mínimo é 60. A B12 estava muito baixa também. Comecei a suplementação, acho que deu 1 mês, 2, eu já melhorei. Nossa, parecia outra pessoa. Só que isso só vai acontecer quando a gente se conhece, quando a gente sabe, quando eu reconheço, quando eu estou bem, plenamente bem, quando eu vejo que eu consigo fazer uma leitura, uma oração, quando eu estou concentrada naquilo. Eu sei quando a minha mente, quando o meu corpo, eles estão bem. Eu também vou saber reconhecer quando eles não estiverem bem e vou conseguir identificar o que eu estou fazendo e o que está acontecendo para que eles não estejam bem. Só que se eu não conheço, se eu não observo, se eu não busco isso, eu não vou conseguir. Se eu não me conhecesse, talvez eu ficaria com essa deficiência até virar algo pior. Talvez eu nem suplementaria, não procuraria um médico, acharia que era alguma outra coisa, e isso poderia se agravar muito mais. Então a gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa saber quando a gente está bem, né? E isso faz parte daquilo que Deus espera de nós, né? Hoje nós vivemos um período também de crise de atenção. A geração mais informada e menos concentrada. E isso não se refere só às novas gerações, né? Estudos mostram que o excesso de tela, ele vai afetar a nossa mente, o nosso funcionamento cognitivo em todas as idades. Independente, lógico, vai afetar muito uma criança que está em desenvolvimento, mas também vai afetar um adulto. Tem um livro que ele foi, eu não vou lembrar agora, que é um nome bem diferente. Um americano que ele escreveu porque ele percebeu que ele não estava mais conseguindo absorver o que ele lia. E ele começou a escrever sobre isso, chegando a algumas conclusões a respeito do uso de tela, estilo de vida e várias coisas. E ele percebeu como ele não conseguia fazer uma leitura. E às vezes isso pode afetar a nossa vida. A gente acha que eu não estou conseguindo ler a Bíblia só porque é um conflito espiritual. Eu já li, reli várias vezes e parece que eu não entendo o que está escrito ali. Sim, existe conflito espiritual. Mas será que não tem coisas a mais ali? Será que não é um descuido daquilo que Deus me pediu com a minha alimentação e com aquilo que eu precisava fazer? Que às vezes a gente vai orar a Deus pedindo para Ele nos dar vontade para ler a Bíblia, pedindo para Ele dar concentração, para Ele dar sabedoria, para Ele dar entendimento. Mas Ele já deu o conhecimento necessário que a gente precisava para colocar em prática, para ter tudo isso, para ter essa concentração, para ter esse vigor físico, consequentemente espiritual. E a gente não faz. E continua pedindo a Deus, mas às vezes a nossa mente está tão embotada, como a Ellen White fala, que a gente não para refletir que Ele já deu esse conhecimento, Ele já deu essa resposta. A gente só não consegue
colocar em prática. E como o horário está avançado, eu vou falar bem brevemente do segundo e terceiro ponto para a gente finalizar. O nosso corpo e a nossa mente, a gente já viu que eles estão correlacionados. E dentro da batalha espiritual, isso influencia totalmente no nosso domínio próprio. Então, a relação do meu corpo e da minha mente está bem ou não, está conectada com Deus ou não, isso vai influenciar no domínio próprio. Lá em Gálatas 5, 22 ao 23, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Lá em Provérbios 25, 28 fala: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ellen White fala que uma pessoa que não tem domínio próprio na alimentação e em outros aspectos da vida, ela não vai conseguir ter domínio próprio na vida espiritual. Ela vai cair em algumas tentações e ela vai ceder. Porque se eu não consigo ter domínio próprio, ter disciplina em coisas simples e práticas da vida, como eu vou conseguir ter em coisas mais complexas? Como eu vou conseguir vencer uma tentação sexual se eu não consigo vencer uma tentação de um alimento? Falando de forma mais prática, né? É isso que ela diz. Que os nossos pequenos hábitos e as nossas pequenas disciplinas vão construir uma disciplina maior para vencer tentações maiores. Se a gente não vence essas pequenas tentações, vai ser muito difícil de conseguir vencer tentações maiores. E nós vivemos em um ambiente que eu acredito que ele foi projetado pelo inimigo para que a gente vivesse escravo do prazer. E para que a gente vivesse, de certa forma, anestesiado e muito corrido, sem uma percepção boa do que acontece em nossa volta. Porque a gente tem falta de tempo, uma carga horária grande de trabalho, às vezes tem que estudar, tem que cuidar de casa, tem que fazer tantas coisas, e se a gente não cuidar bem do nosso tempo, ele nos engole. Com essa falta de tempo também a gente precisa de coisa prática. Precisa de coisa prática. Às vezes eu tô com muita fome, eu não me organizei para aquilo, não tenho nada pronto, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou passar no primeiro fast food, drive-thru de fast food que aparece e vou comprar. Comprar uma coisa enlatada, comprar uma coisa que é só colocar no micro-ondas, uma coisa fácil, uma coisa prática. E às vezes, por conta do tempo, é isso que tem. Só que se a gente para pensar, isso foi construído justamente para que a gente dependesse dessa rotatividade com um foco que às vezes não parece que é. E qual que é o foco de Satanás? Que a gente viva anestesiado e que a gente viva escravo dos poucos prazeres que a gente tem. E onde estão os prazeres que a gente encontra nessa rotina corrida? Na alimentação. Porque às vezes eu não tenho outros prazeres na minha vida, eu não tenho tempo, então é ali que está. Dali vem a minha dopamina, dali vem a minha alegria, daquele momento que eu paro para comer e acabo exagerando um pouco mais. Daquele momento que eu estou rodando as redes sociais e eu estou vendo um monte de vídeo legal e eu fico ali presa naquilo um tempão. E tem um livro que chama Nação Dopamina, e ele fala que o nosso cérebro, às vezes, ele fica escravo do prazer que vem da dopamina barata. E a dopamina barata, ela está o quê? Nesses prazeres que a gente nem percebe que eles vão moldando o nosso dia a dia. Redes sociais, comida ultraprocessada, entretenimento constante. E a queda do ser humano, se a gente for parar para pensar, foi pelo apetite. Eva foi tentada no quê? No que ela teve que ceder? Então, hoje eu percebo que Satanás ele preparou um ambiente de hiperestimulação, onde os nossos prazeres também são voltados ao apetite. E são voltados também a um entretenimento constante que afeta diretamente a nossa mente. E a autora desse livro, ela fala que o excesso por prazer está nos deixando infelizes. Essa busca constante por um prazer mais barato, um prazer mais rápido que vem através dessas coisas, isso nos deixa infelizes. Às vezes a gente não consegue desfrutar de prazeres maiores que eles vêm de um esforço maior, né? Sentar e apreciar a natureza já não é mais tão prazeroso. Eu fazer uma atividade física que me gera uma dopamina a longo prazo já não é mais tão prazeroso. A gente vê dificuldade, não só porque a gente vê, mas porque ela existe. E ela existe porque o nosso cérebro foi condicionado para um estilo de vida e tudo que contribui para que eu fique daquela forma e eu reaja daquela forma. E qual que é a consequência neuropsicológica de tudo isso? Dessensibilização do prazer, perda de autocontrole,
aumento da impulsividade, porque quando eu não tenho tanto domínio próprio, que seria uma perda do autocontrole em coisas pequenas, eu me torno uma pessoa mais impulsiva. E essa impulsividade ela vai refletir em outras áreas da minha vida. Dificuldade de disciplina. O cristão ele precisa ser uma pessoa que tem domínio próprio, que ele tem disciplina na vida. Então, se eu tenho um estilo de vida que me dificulta a ter disciplina, eu vou ter dificuldade de colocar os meus princípios em prática. E isso não é algo só biológico. Aqui eu trouxe conceitos da psicologia, mas isso é algo espiritual. Satanás não precisa destruir você diretamente, ele só precisa tirar o seu domínio próprio. E isso impacta na sua fidelidade, como consequência e prejuízo, isso nos afasta da verdade. E aí está o foco do inimigo. De alguma forma, minar a nossa conexão com Deus, atrapalhar a nossa conexão com Deus. E o que atrapalha a nossa conexão com Deus nos afasta da verdade e nos dificulta a sermos fiéis. Então aí está o foco do inimigo. Tudo, o estilo de vida e tudo que envolve ali coisas contrárias à mensagem de saúde tem um único foco, que é atrapalhar a nossa conexão com Deus, trazer prejuízos cognitivos que nos afastam da verdade, nos dificultam a compreender a Bíblia, aquilo que Deus deixou, assimilar. Eu posso ler, mas assimilar, internalizar aquilo de forma profunda é diferente. E o que acontece com muita gente, às vezes eu preciso ler, daqui eu nem lembro, e isso está totalmente relacionado com o funcionamento de todo o meu corpo. E a consequência final de tudo isso é me afastar de Deus, me afastar da verdade, não conseguir ser fiel, não conseguir ter domínio próprio. Mas nós temos uma mensagem, né, que Deus deixou. Temei a Deus e dai-lhe glória. Faz parte das 3 mensagens angélicas. Então, o nosso dever é colocar a Deus em primeiro lugar. Honrar Ele através da nossa vida. Lá em Coríntios fala, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E essa verdade, ela está relacionada com a nossa preparação para o tempo do fim. Nós estamos glorificando a Deus hoje com os nossos hábitos. Eles revelam que nós estamos nos preparando. Ellen White fala, permitir que suas faculdades se entorpeçam por falta de uso ou por serem pervertidas por meio de maus hábitos, falta de domínio próprio ou de vigor moral e religioso, seu caminho então conduz para baixo. Ele é desobediente à lei de Deus e às leis de saúde. O apetite o domina, o arrasta para longe a inclinação. Ele é mais fácil permitir que as forças do mal, que estão sempre ativas, o arrastem para trás. Então ela fala que a falta de cuidado, né, e permitir que o nosso corpo ele esteja, de certa forma, à deriva e negligenciado, vai permitir com que Satanás ele tenha um acesso mais fácil, com que eu caia mais fácil em tentações, com que eu me afaste mais de Deus. Tudo isso só reforça essa ideia central. A perseverança na verdade e no tempo do fim, ela vai exigir que a gente tenha resistência emocional, clareza mental e domínio próprio. Nos últimos dias não permanecerão os mais informados, permanecerão os mais disciplinados, que aprenderam a viver em harmonia com os princípios de Deus. E esses são os que perseverarão e se manterão fiel. Se eu for fiel no pouco, e que não se refere só a dinheiro, eu também vou conseguir ser fiel no muito. Então, se eu sou fiel no que Deus me pede hoje, nas pequenas coisas, quando vir uma prova final, quando chegar ali um tempo mais estrito ali do tempo do fim, onde eu tiver provas maiores, eu também vou conseguir resistir, eu também vou conseguir ser fiel. O que tem governado os seus desejos? A sua mente tem sido um lugar habitável para Deus, de fácil acesso? Como tem sido sustentada a sua vida espiritual e a sua conexão com Deus? Então, o chamado de Deus para nós hoje é, em primeiro lugar, reconhecer Ele como Criador e viver de forma que o honre. Então, que a gente possa viver de forma que honre a Deus. E viver de forma que honre a Deus também envolve um chamado para que a gente comece uma mudança de hábitos e que a gente entenda que cuidar da saúde não é apenas para viver mais, mas é para glorificar a Deus, para que a gente tenha qualidade de vida e através dessa qualidade de vida a gente possa glorificar a Deus. A gente tenha saúde para cumprir a missão e também para que a gente se conecte melhor, para que a gente entenda melhor a vontade dEle. E consiga viver de forma plena o nosso chamado, consiga ser fiel, consiga ter domínio próprio,
Que a gente entenda que a mensagem de saúde ela não gira em torno só de um checklist de hábitos saudáveis, que é saudável só porque eu vou viver melhor, porque eu não vou ter uma saúde, mas que isso está totalmente relacionado com a nossa relação com Deus, a nossa conexão com Ele, a forma como a gente glorifica Ele através da nossa vida. Então eu espero que a partir de hoje, né, tenha ficado de reflexão para a gente o que está por trás da mensagem de saúde. E não só o que precisa ser feito através dela. Mas qual que é o foco do inimigo em atrapalhar a nossa vontade em cumprir a mensagem de saúde, em cuidar mais do nosso corpo? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é nos afastar de Deus. Hoje a ciência comprova através de várias coisas, e eu citei aqui de forma rápida, como uma coisa vai afetando outra e vai afetando a nossa mente que nos conecta com Deus estando afetada, a minha relação com Ele também vai estar afetada. Então, que a partir de hoje a gente possa refletir sobre isso e a gente possa se comprometer em mudar pequenos hábitos para que eu possa me aproximar cada vez mais de Deus através desses hábitos que eu mudei. Tem aquela frase que fala assim, né? Eu escolho você escolhe os seus hábitos e eles fazem você, alguma coisa assim, né? E ela é muito certa, porque um hábito ele é construído. Eu não vou acordar amanhã com vontade de comer mais salada, de fazer uma atividade física. Eu primeiro vou me forçar a fazer aquilo e depois eu vou ter prazer naquilo. Depois o meu cérebro vai entender que aquilo é parte de mim e, consequentemente, eu vou colher frutos daquilo. Tem um médico que ele fala assim, eu não sou criança para eu comer só o que eu quero. Então, quando eu estou fazendo dieta, eu penso assim. Quando eu não quero ir na academia, eu penso assim, eu não sou criança para fazer só o que eu quero. Eu tenho que fazer o que é preciso e o que é melhor para o meu corpo. E é isso que Deus ele quer de nós. Que a gente não haja como criança, mas que a gente haja como adultos e maduros espiritualmente, que sabem o que tem que fazer. E se eu sei o que eu tenho que fazer, que eu comece a colocar em prática. Amém?